Olá, olá. Oi, Ricardo. Solicita aí. Já te chamo. Deixa eu só salvar aqui. Já vou te chamar, Ricardo. Peraí, eu tenho que fazer umas coisas aqui. Oi, Hello! tudo bem? E aí, como estamos? Tô bem. Tá bem? Tô, tô até. Preparado para nossa live? Mas vou te dizer que essa vai ser a minha segunda live da quarentena. Já Ah, não é minha estreia, mas eu tô um pouco ansioso. Acho que é que você é muito importante. até parece. Você que é muito importante. Nossa Senhora, tô até suando, ó. Preparei até um chazinho, ó, de camomila, uma jarra, para poder tentar ficar calma para tentar chegar à altura. Eu tô com água com açúcar. Figura. Você tá bem? Tudo bem. Não, vamos lá. Eu acho Vamos que nessa. divulgamos aí bem, né, a live e eu acho que Tá. que mais eu ouvi de retorno foi assim, poxa, que legal, né? Diferente, tentando É, unir é, mediação, que é um instituto aí mais jurídico, né? Dentro da área de direito, e mesmo assim é um instituto bastante, digamos, novo, né? Não é algo muito. Tem gente que nem sabe, hein? Hoje mesmo um ex-aluno meu lá da FGV me perguntou, pô, mas mediação é tipo arbitragem? Eu falei, olha, todo mundo confunde. é tipo, mas É não é. tipo, mas não é. Para quem já está um pouquinho mais no meio, é bem diferente. Mas para quem não É. está no meio, é isso aí, é tipo. Mas aí eu até deixo para você explicar isso, porque eu acho que você é mais autoridade nesse Eu campo. não. Tô aqui Mas para aprender. de uma maneira geral, as pessoas falam isso, pô, legal, mediação com finanças, né, e filosofia, como é que vocês vão juntar isso? E esse é Eu o só desafio. vou ficar na parte da mediação, a filosofia e a finança. Eu vou deixar para você, Ricardo, que é mestre nisso. Não, eu vou falar um pouquinho então do que me motivou, né, esse tema, e aí depois você pode aprofundar, né, o conceito, porque aí você pega o que eu falei, se você achar melhor assim, a gente Vamos pode. em frente. Vamos bater papo. É, Não vai ser com vinho ou um chopp, mas vai ser com chá e água. Vai dar tudo certo, né? Em tempo de vai. quarentena. Bem, Então, gente, boa essa. noite. Vai, sim, sim. Boa noite para todo mundo que está aí. Estou vendo várias pessoas bacanas, Nathalie, Daniel Blume, Lili, Fernando. Opa, Fernando, que bacana. Edivaldo, Renan, Patrícia. Tem muita gente bacana aí. Eu peço desculpas para não cumprimentar todos, mas sintam-se todos cumprimentados e todos com um beijinho na bochecha. Esperamos que vocês gostem. Esse tema realmente é muito inovador. Ricardo, brincadeiras à parte, como todos aqui já me conhecem um pouquinho. Quem não me conhece vai conhecer hoje. Sabem que eu sou uma pessoa completamente informal, né? Dentro, apesar de trabalhar como advogada e tudo mais, mas sou uma pessoa bem de boa com a vida, bem tranquila, e é assim que a gente leva as nossas lives aqui, né? Bem, eu vou ler um pedacinho do currículo do Ricardo, porque ele tem um currículo desse tamanho. Então, eu vou ler só um pedacinho. Ricardo Razuc, doutorando em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse foi um dos pontos que a gente começou a conversar mais, porque eu sou apaixonada por filosofia, tenho vontade de estudar,
mas enquanto não terminar o meu doutorado lá em Portugal, eu não quero estudar mais nada. Eu estou por aqui, de tanto que escreve, estuda, eu não quero mais estudar nada. Eu quero... Só depois eu vou fazer filosofia. Ele é mestre em engenharia e gestão industrial. Ele é professor na Fundação Getúlio Vargas e coordenador geral da Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Ele atualmente é o coordenador geral dessa escola aqui no Tribunal do Rio. Ele é professor, já falei, da Fundação da FGV. E ele é Master of Business Administration pelo Instituto de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal do Rio. Mestrando em filosofia, mestrando não, né? Doutorando em filosofia já, né? E eu acho que tá bom, senão eu vou ficar aqui meia hora falando só do teu currículo, que é muito grande. Na verdade, meu currículo é um pouco reflexo da minha curiosidade inata que eu tenho pelo conhecimento. Ricardo, vamos falar um pouquinho, vamos começar pela questão do que a gente está vivendo, né, da pandemia, da questão das finanças. Assim, eu como mediadora, inclusive agora eu estou atuando demais com essa questão da ideia, da possibilidade, de como vai ser, de como não vai ser, a questão das recuperações judiciais das empresas. Então, assim, esse é o ponto, a releitura, né, dos contratos que estão vindo que nem uma avalanche, a suspensão de prazo, suspensão de investimentos, né, de parcelamentos e tudo mais. Isso está assustando muito as pessoas. Ontem eu tive até uma pessoa que veio falar comigo: Alessandra, eu tenho 14 lojas de shopping, eu tenho uma fábrica, 14 lojas de shopping. Se não voltar a trabalhar até junho, eu vou ter que fechar, pelo menos, no mínimo, metade. Porque os shoppings não estão, assim, trazendo uma certa flexibilidade de conversa, né? Só um parênteses aqui rapidinho. Tem muitas pessoas fazendo muitas perguntas. Eu vou dizer para vocês o seguinte, Isabela, no final, faltando uns 20 minutos, a gente responde as perguntas, tá bom? Senão a gente não consegue fluir aqui. Vai anotando as perguntas aí para depois fazer, para a gente poder responder. Então, isso é uma coisa que está trazendo um susto muito grande, né, Ricardo? Eu tenho vindo 100% pelo lado das soluções de conflito, seja ela a mediação, a conciliação, a arbitragem, a mediação assistida, a negociação, moldando que cada uma das soluções adequadas de conflito se encaixa em cada problema que está surgindo, tá certo? Então, eu estou vendo uma demanda muito grande. Então, acho assim, fala um pouquinho sobre isso, da tua experiência que trabalha tanto nessa parte de financeiro. Assim, o primeiro ponto que eu gostaria de falar é que, de fato, isso, na maioria das vezes, as reclamações por parte dos empresários, né, por parte de quem está passando por dificuldades financeiras, é uma reclamação fundamentada, não é uma invenção, não é algo exagerado. É claro que quem conhece um pouco mais sabe que, para as empresas, é uma situação que dá para passar com uma certa tranquilidade quando essa empresa já tem uma estrutura mais organizada, tem caixa, ou seja, ela tem recursos para bancar por um tempo, né? Ela tem capital de giro sobrando, ela tem recursos para bancar por um tempo os compromissos de salário. Mas a gente já vai fazer 3 meses aqui no Rio, Sim. né? Não, isso que eu estou falando. Foi isso que ele falou ontem. Ele falou: Alessandra, eu estou desesperado, 90 dias. Isso para as grandes empresas que têm recursos em caixa, mas mesmo para elas já começa a ficar uma situação um pouco delicada. Só que a realidade da economia brasileira e da economia como um todo no mundo é que a maior parte das empresas são pequenas, né? Pequenas e médias empresas. E a pequena e média empresa, em geral, ou ela é familiar, ou ela é constituída por um único dono, e meio que ainda na cabeça, na cultura nossa, né, brasileira, a empresa meio que se mistura com a vida pessoal do dono. Então, quando ele vê que ele vai ficar 1, 2, 3 meses sem conseguir vender, né, que esse é o ponto, ele não tem, dependendo do negócio, ele não consegue vender, como uma loja de shopping. Ou ele vai tentar uma alternativa, vendendo por e-commerce, e mesmo assim vai precisar de um tempo para se adaptar e às vezes até para investir, né, na estrutura. Sim. Ou ele vai começar a se sentir perdendo riqueza, né? Ele vai falar: eu estou empobrecendo, porque eu vou ter que ficar pagando uma equipe grande do meu bolso, porque ele confunde, né, o negócio com a vida dele pessoal.
E não sabe quando. Acho que o pior de tudo é isso, né? É não saber onde está a linha de chegada. É que nem você. Eu gosto de correr, né? Estou um tempo sem correr por causa do Covid. Mas quando você sabe a linha de chegada, você dá aquele fôlego, né? Final. Quando tu olha assim, tu fala, ai meu Deus, e agora? Tem que ir. É muito Dá um gás. psicológico. E se você não sabe a linha de chegada, aí começa a entrar o emocional, o psicológico. E o pior, quando envolve dinheiro, que dói no bolso, aí derruba toda essa questão emocional, psicológica. Então, assim, uma característica, é um conflito clássico aí, né? Os empregados se sentem prejudicados porque eles não fizeram nada para perder o emprego, não é? Digamos assim, não é uma responsabilidade deles. Ao mesmo tempo, o empregador ele também não se sente responsável por sustentar por muito tempo esse tipo de situação, e aí já começa o conflito. Então, a mediação, né, que é, vamos dizer, aí a sua especialidade, que eu estou me enveredando aos poucos, desde o ano passado, ano retrasado, ela surge justamente para tentar encontrar uma solução para esse tipo de problema. E para encontrar essa solução, a gente precisa de bons mediadores, porque não é fácil. Você vai falar do que a gente estava falando ainda agora. Né? E aí é que surgiu a minha ideia de fazer o meu doutorado em filosofia, na linha de filosofia prática, na UFRJ, fazendo uma pesquisa justamente em solução de conflitos, ou seja, em mediação, mas com uma tentativa de fundamentação filosófica. Ou seja, no meu caso, né, a partir da dialética socrática, e aí é interessante porque Sócrates, eu acho que mal ou bem todo mundo, não é o Sócrates jogador de futebol do Corinthians, né, porque muita gente confunde, às vezes até por brincadeira, mas às vezes é sério. Sócrates, o Sócrates da Grécia Antiga, né? Aquele lá, antigo. E também, para quem não é muito familiarizado com a área da filosofia, não sabe que, por exemplo, Sócrates nunca escreveu nada, assim como Jesus Cristo nunca escreveu nada, né? Então, eu gosto muito desse paralelo, porque eu também me admira muito a vida de Jesus Cristo, não dos atuais cristãos, mas isso é outra história. Outra história, cara. Depois a gente conversa sobre isso. Depois. Mas, assim, a vida dos dois é exemplar porque eles praticaram a filosofia deles, né? Praticaram a crença deles. E a dialética socrática, que é a técnica, né, que foi constituída, a maiêutica, a refutação socrática, era aquilo que o Sócrates fazia na Ágora, lá em Atenas, conversando com os atenienses, né, conversando com a população, como se a gente fosse lá na Carioca, hoje, no centro do Rio, e saísse conversando com todo mundo, perguntando, vem cá, você sabe o que é mediação? Vem cá, você sabe o que é justiça? E aí as pessoas começam a dar exemplos em vez de dar o conceito, porque é muito mais difícil você explicitar um conceito do que dar um exemplo. Não, justiça é você prender uma pessoa que cometeu um assassinato. Não estou perguntando um exemplo, estou pedindo o que é a justiça para você. E aí esse tipo de questionamento, né, que é a técnica socrática, me remeteu, durante as aulas do curso de mediação, né, que eu fiz, que eu te falei, há um papel importante do mediador, principalmente quando ele se isola, né? Ou seja, quando ele fica naquela parte isolada com cada uma das partes, uma salinha fechada, que é o papel de questionador, né? De perguntar... É o cálculos. Isso. Vai me ajudando aí. Que é o papel... São as sessões individuais. Tem as sessões conjuntas, que são com todos, e tem as sessões individuais, que são aquelas em que nós, mediadores, percebemos, ao longo da sessão conjunta, a gente percebe a necessidade de ter uma sessão individual com cada parte e também, às vezes, com os advogados. Isso. Importante. É importante para quem está querendo conhecer um pouco mais. Os advogados não são excluídos do processo, né? Não, de jeito nenhum. Eles são importantíssimos. Ajudar a gente a fazer o termo. E aí a minha ideia inicial, minha hipótese é, mas se o mediador precisa, né, dessa arte, né, de questionar, de extrair do mediando a verdade dele, né? Ou seja, a verdade que está contida na opinião dele naquele conflito. Eu pensei, por que não usar a técnica socrática para esses casos? Então, de uma maneira bem assim objetiva, a minha pesquisa de doutorado em filosofia, né, na linha de filosofia prática na UFRJ, é justamente fundamentar o papel do mediador de conflitos na dialética socrática
dentro de uma ótica ética e dentro de uma ótica dessa aplicação, dessa técnica. E aí, como eu fui me empolgando com o tema, e a visão, as leituras de Sócrates são um pouco variadas, né? Porque chega até a gente fragmentos, né? No caso dele, nem tanto, porque o Platão fez um bom compêndio aí, né? De anotações sobre o que livros, né? Os diálogos platônicos. Então, chega até a gente de uma maneira que alguns novos filósofos vão interpretando a sua maneira. Às vezes variando um pouquinho aqui, variando ali. E a Hannah Arendt, que é uma filósofa do século XX e que, infelizmente, está voltando à moda. Eu digo infelizmente não porque eu não gosto dela, eu acho maravilhoso, né, o material dela. Mas, basicamente, ela dedicou a vida dela para entender como que a sociedade chegou ao que chegou na época no totalitarismo. Então, eu digo infelizmente porque se ela está ficando em moda de novo, é porque pode ser que tenha alguma coisa no ar de novo. Então, de novo, vamos pular isso para não entrar num outro tema muito polêmico. Mas o ponto é que a Hannah Arendt, ela fala que o Sócrates, né, o que ele buscava ao conversar com as pessoas na Ágora, né, em Atenas, era justamente ele não queria conhecer a verdade. Para ele, na verdade, ele não tinha, a verdade era meio que inalcançável, diferente do que o Platão acreditava. Ele queria saber a sua opinião, ou seja, a sua doxa, mas da maneira mais transparente e verdadeira possível. Ele acreditava que... A sua opinião. Isso. A forma como você vê o mundo. Esse é o ponto. E aí eu comecei a fazer o paralelo com a mediação. Com a mediação, tudo a ver. Ou seja, como é que você nós mediadores, a gente tem que entrar a gente tem que entrar no mediando, a gente tem que, não importa o mundo exterior, a gente tem que entrar no conflito dele, focar no problema, no conflito. Exatamente. E aí, no trabalho do mediador, usando essa abordagem, ele poderia extrair, né, aquilo que mais incomoda o mediando naquele momento, porque o conflito é algo que incomoda demais. Às vezes, os pequenos conflitos acabam com o dia do sujeito. Imagina um grande conflito, né, uma separação, né, de um casal, uma separação com briga, e que tem filho no meio, e que um começa a botar culpa no outro. Então, essa tentativa é como se fosse refinar a opinião do mediador, do mediando, para que, a partir de pontos de contato entre as opiniões, a gente consiga chegar no consenso. Então, assim, é meio que uma aposta aí numa arte, né, de um mediador utilizar uma técnica antiga, né, que começou mais de 2.500 anos atrás, mais de 500 anos, e que tem como grande precursor disso tudo Sócrates lá atrás. Então, ela está no início, essa pesquisa, tem outras formas de enxergar também como a filosofia pode se aproximar da mediação. E eu queria só falar um pouquinho, porque assim, essa é a visão, digamos, da filosofia aplicada ao mediador, né? Como que o mediador utilizaria a filosofia em seu favor. Mas também existe, isso não é ainda objeto da minha pesquisa, mas talvez eu pesquise depois, seria como que o mediando, ou seja, a pessoa que está passando pelo conflito, pode utilizar a filosofia a seu favor. E aí, se você pegar os livros mais introdutórios de filosofia, como, por exemplo, do professor Danilo Marcondes, da PUC, com quem eu tenho aula, porque eu faço disciplinas lá na PUC, existem lá, basicamente, algumas formas de enxergar a filosofia, ou seja, para que serve a filosofia? Então, tem lá a filosofia como sabedoria, né? A busca da felicidade, a busca do bem viver, a busca da eudaimonia, que se fala em grego. Tem a filosofia como forma de ver o mundo, tem a filosofia como visão sistêmica, mas tem a filosofia como autoconhecimento. E eu acho que, para o mediando, a pessoa que está passando pelo conflito, a filosofia do autoconhecimento, ou seja, a concepção de filosofia como autoconhecimento, ela é interessante porque ela traz uma maior segurança para aqueles que estão em conflito, né? E uma maior segurança para conceder, né? E aí, como você deve saber bem, os medianos têm que conceder um pouco, né? Para chegar num consenso. É o ganha-ganha, né? Ganha-ganha. É o que eu sempre falo, é a possibilidade versus a necessidade, porque
Porque, às vezes, aquele que requer, ele tem uma necessidade X, porém, o outro, o requerido, ele tem uma possibilidade Y, que é diferente. Não adianta você entrar com uma ação, ajuizar uma ação e requerer 100 mil reais se o cara só tem 60 para te pagar. E aí o juiz entende que o seu direito é líquido e certo, defere o seu pedido, você ganha 100 mil, mas você não leva. E aí começam a ficar as sentenças inexequíveis. Você não consegue receber e fica aquele desgaste imenso, entende? Exatamente. Então, assim, na mediação é o melhor momento para você conseguir equilibrar isso. Alguém aí falou a arte do equilíbrio. Sim, a mediação, e hoje eu atuo em todas as soluções adequadas de conflitos. Em todas elas é a arte do equilíbrio. É tipo, o mediador ele tem que perceber aonde ele pode utilizar o que foi falado. Eu sempre uso a expressão jogado na mesa. Eles têm que usar ele tem que utilizar daquilo ali para mostrar aos medianos a saída daquele conflito, né? Que não é nem tanto céu nem tanta terra. Exatamente. E aí a gente vai chegando no outro ponto, né, da nossa live, que é a parte das finanças, né? Já vou chegar nela. Você tocou já aí, né, na questão de 40 mil, 50 mil, já vou chegar lá. Mas só para fechar essa parte mais da questão de como que os medianos também poderiam se utilizar da filosofia, né, como uma concepção de filosofia, o autoconhecimento como filosofia, existe uma corrente filosófica mais recente, mais contemporânea, que é a do existencialismo. E aí talvez o principal expoente seja o Sartre, que já faleceu, né? Mas ele é bastante conhecido. Uma das frases dele que é muito conhecida, que eu gosto, é a seguinte: ele diz, a gente tem que saber, a nossa vida depende do que a gente faz com o que fazem da gente. Ou seja, o que eu vou ser, a minha sensação, como eu vou lidar com a vida, depende, em última instância, de como eu vou acolher, como eu vou receber e como eu vou trabalhar com o que fazem da gente. Porque a gente não controla tudo, né? Existem situações que das situações estão fora do nosso controle. Esse é também um dos grandes problemas da contemporaneidade, porque a gente acha que pode e deve controlar tudo. Não dá, as pessoas vão ficar doentes, não tem como controlar tudo. Adoecem absurdamente, porque a velocidade das informações são muito rápidas e a gente acaba tendo que saber tudo, querendo saber tudo e gera uma ansiedade imensa e vem a doença, né? Adoece. Então, eu entendo que os medianos, ao se autoconhecerem, né, se trabalharem com a reflexão crítica, o pensamento crítico, acho que, em última instância, a filosofia, o grande valor dela até hoje é isso, é trabalhar a reflexão crítica, a visão crítica, o pensamento, para a gente não engolir qualquer informação, não engolir qualquer comunicação, porque você precisa traduzir o que está sendo comunicado. Então, trabalhar isso, uma vez eu fui uma palestra acho que foi do Clóvis de Barros, né, que é um dos grandes filósofos né, brasileiros, professor de filosofia, junto com outros filósofos que estão aí mais em voga, né? Ele dizia que o pensamento crítico, a reflexão crítica, é que o movimento dessa capacidade é que nem malhar. Você não fica da noite para o dia forte, né, com o músculo enrijecido lá. Não, você tem que ir todo dia regularmente na academia. Se não for, perde tudo que você ganhou, fica esmirradinho de novo, né? Aquela coisa. Se você quer ficar com. E não é por causa de beleza, não, é para você ficar bem. Não, é saúde mental, é saúde. Nessa quarentena, eu tô fazendo ginástica todo dia, porque senão eu enlouqueço dentro de casa só. Tem toda uma química mesmo, né? O corpo libera substâncias. E aí vem a ciência, né, ajudando. A ciência mostra que muito do que os grandes pensadores pensaram ao longo de milênios, hoje é comprovado, seja pela psicologia, seja pela medicina. Não tudo, né? Mas muita coisa é. E aí a gente fica mais tranquilo. A gente ficou meio que refém da ciência, né? Se a ciência não bate o martelo, e a gente esquece muitas vezes que a ciência é probabilística. Ela é o que falhou, Ricardo? Ela é probabilística, né? Enquanto não se vem com uma nova tese e derruba a outra, aquela tese que foi verificada em 89% das vezes, ou 95% das vezes, ela fica tida como verdade, mas ela não é uma verdade. Ela é uma verdade momentânea.
Isso está Dentro daquilo ali que está aparecendo no momento. Daqui a pouco ela vai mudando, né? Porque nós somos mutantes, a gente muda o tempo inteiro, todo dia. Isso. Eu sou apaixonada pelo epiteto. É, assim, isso Não você aprofunda, Ricardo, não aprofunda que meu não, conhecimento é raso nesse assunto. não é o meu também, Tipo né? ali na beirinha, água na canela, água no calcanhar, nem na canela. Não, mas é interessante você falar do epiteto, porque boa parte vamos dizer assim, leigos, né? Das pessoas que não estudam filosofia, tem muita referência da filosofia da Grécia Antiga, né? Da filosofia antiga, Sócrates, Platão, Aristóteles, e da época do helenismo, que foi logo depois, que aí sim entram o Epicuro, o Epiteto e mais outros filósofos gregos. Tem uma pequena diferença ali, uma boa diferença no helenismo. A busca é muito mais, talvez, por uma neutralidade, né? Por um mundo, por uma sensação mais de autocontrole, né? De equilíbrio. Tipo de paz, de bem com a vida, né? Vamos buscar uma vida plena, vamos buscar uma vida feliz, vamos ficar de boa. Tem uma explicação histórica que eu aprendi, né, há pouco tempo, e que é muito interessante, porque a Atenas, na época de Sócrates, era uma cidade-estado e que tinha um regime democrático. Existia ali um desenvolvimento político que se procurava se investir, né, na discussão filosófica para tramitar as matérias, né, que iam ser discutidas, iam ser aprovadas era congresso, na Assembleia, né, por isso o Pois nome... para começar a criar novos rumos do direito, da civilização, da sociedade, organizar aquilo ali, né? Mas aí, quando Atenas perdeu a sua soberania, que foi invadida, e daí ficou séculos, né, sem a sua... Atenas acreditava muito nessa questão da política, né, da visão como polis. Né? A cidade, para eles, era a forma de organizar uma vida mais justa, mais feliz, enfim. E aí, quando se perde essa autonomia, é que entram os filósofos do helenismo, como você falou, Epicuro. Tipo assim, bom... É como se fosse assim, agora a gente está colonizado de novo por um país estrangeiro. Eu não posso ajudar, não posso influenciar nas decisões políticas. O que eu vou fazer? Pô, vou cuidar de mim, né? Eu não posso enlouquecer, não posso surtar, não posso ficar refém de seres que vão me dominar. Então entra toda essa filosofia do, bom, eu vou fazer o que eu posso fazer, que é me conhecer, me controlar, meio... Eu acho, não sei se eu vou falar a frase correta, Ricardo, você me corrige. É reconhecer o seu limite. Sim, sim. Reconhecer até onde você consegue ir. Reconhecer o que te... Não importa que para o outro, sei lá, comer arroz com feijão é muito bom. Para mim, eu gosto de peixe com salada, ponto. Eu tô falando disso que agora eu virei cozinheira. Agora, no meio da pandemia, eu tô aprendendo a cozinhar. Então, eu só penso nas receitas. Legal. Ou eu medeio ou eu cozinho. Então, é uma loucura. Então, mas aí, aproveitando o seu gancho, como eu falei, a minha pesquisa, né, sobre Sócrates e a dialética socrática para fundamentar o trabalho do mediador é um Sócrates na visão da Hannah Arendt. E a Hannah Arendt defende muito esse reconhecimento do outro, né? Ou seja, essa diversidade. Nós não somos iguais, né? A gente tem que aprender a respeitar a diversidade e, a partir desse respeito, procurar os pontos de contato que existem. E daí reconhecer que existe uma unidade em comum, né? Uma comunidade ali, e daí vem o termo, né? Do comum, mas, ao mesmo tempo, saber que cada um tem a sua visão de mundo, cada um tem a sua opinião, a sua doxa, e que a gente precisa se entender para que a gente possa viver em sociedade, né? Então, a visão da Hannah Arendt do Sócrates é essa visão de, pô, o Sócrates estava fazendo o papel do filósofo na prática, que era o quê? Trabalhar com uma visão que ele entendia que era um papel político dele. Era fazer com que as pessoas se tornassem amigas, né? Ali, fossem amigas no sentido de se reconhecerem entre elas e de estarem sabendo quando que o outro fala, converte com o que eu falo, e quando que o outro fala não bate com o que eu falo, mas vamos tentar ver se a gente pode avançar na discussão. E esse avançar na discussão é a dialética, né? A dialética pode ser traduzida por discussão, né? Por conversação. E aí entra a nossa mediação, né? O ouvir. Sim. E aí eu estou empolgado com isso,
eu continuo como professor na área de finanças e por isso que eu quero juntar tudo isso, né, num pacote só. Eu acho que a interdisciplinaridade vai ser o grande motor de desenvolvimento de conhecimento daqui para frente. A gente separou tudo, né, botou tudo em caixinha, mas eu acho que agora vai ter não uma convergência no conhecimento único, mas uma convergência em finanças, por exemplo. O Prêmio Nobel de Economia Daniel Kahneman, de 2003, se eu não me engano, ele é psicólogo. O psicólogo ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Ou seja, ele fez toda uma pesquisa de campo e todo um trabalho que mostra que a maior parte das decisões econômicas e financeiras não são racionais como a economia neoclássica acreditava, defendia. Então, todos os modelos de economia e finanças, eles são construídos a partir de premissas simplificadoras do ser humano, como sendo um ser humano 100% racional, que tem uma racionalidade ilimitada, como um ser humano que é 100% autocentrado, ou seja, o cara que não tem nenhuma solidariedade, filantropia, nada disso. E com o que você comentou aí, com um ser humano que tem um conhecimento 100% de toda a informação que existe no mundo relevante e que sabe traduzir essa informação em conhecimento para tomar decisão, ou seja, um ser humano que não existe. Então, esses caras... A gente está buscando ser assim, né? Todo dia um pouquinho, uma construçãozinha disso. Todo dia uma gotinha, né? Eu digo que é um conta-gotas. Todo dia uma gotinha de tentativa. Você falou tudo. De tentativa não, de aprendizado, de tentativa, de erro. Todo dia uma gotinha. Eu quase digo isso que é amor em conta-gotas. E você falou exatamente o que eles colocam, né? Quando eles argumentam contra o que a gente chama de finanças racionais, falar, bom, mas esses são modelos idealizados, né? Seria bom se fosse assim, mas não é. Então vamos ver como é, e aí que entra a psicologia, vamos ver como é. E o como é bem diferente do que como deveria ser no campo da vontade. Com certeza. E aí, o campo da economia comportamental e das finanças comportamentais está, assim, ganhando... Eu fui chamado agora há pouco tempo para dar um curso de finanças comportamentais que não tinha uma determinada instituição educacional e agora todas estão querendo colocar essa disciplina, pelo menos, para confrontar com as finanças ditas racionais. Ou seja, vamos ver aqui até que ponto a gente pode aceitar uma linha de pesquisa, até que ponto a outra traz uma renovação e uma síntese, né, sobre esse tipo de abordagem. Então, eu acredito muito nessa interdisciplinaridade que vai surgir e por isso que eu estou apostando aí na mediação, filosofia, finanças. E para talvez fechar minha fala aqui, quando você disse que a mediação envolve muita questão financeira, no meu projeto de pesquisa eu levanto esses dois pontos. Mas mais ainda eu levanto a questão do custo para o Estado, né? O Estado brasileiro, o Estado do Rio de Janeiro, o Estado unidade federativa, porque você sabe isso melhor do que eu, você manter uma estrutura jurídica, judicial, para julgar até casos não sei quem jogou um estalinho no play do meu prédio e eu fiquei chateado, eu quero que eu tenha justiça. E aí envolve toda uma alocação aí de custo, de recursos para resolver uma série de conflitos que poderiam ser resolvidos se a pessoa fosse mais sensata, não deveria nem ter surgido, né? Talvez entre elas, né, numa negociação surgiria uma saída, mas buscando a mediação, ela descompromete, né, essa questão do custo da estrutura gigantesca do poder jurídico. E além da parte, eu acho que mais do que o financeiro, eu tenho visto muito isso, cada vez mais eu percebo isso, ela tem um custo emocional, né? Que eu acho que esse valor, ele não tem como ser avaliado. Não, isso... Um processo judicial hoje, para sair uma sentença, são 2 anos. E eu estou dizendo sentença. Enquanto na mediação, se você não resolver na primeira sessão, dependendo do conflito, você resolve em 2, no máximo 3, que isso pode ser num espaço de 40 dias. Sim. No máximo 2 meses. Com exceções, claro, muitas exceções. Mas a média é isso. Isso dá uma flexibilidade. Em finanças, existe uma teoria, que é a teoria de opções reais, para avaliação de empresas que
estão surgindo, que tem muitas possibilidades, né? Por exemplo, desenvolvimento de uma patente. Você não sabe se a patente vai dar certo ou não, e ela pode valer daqui a um ano US$ 1 bilhão, ou pode valer 1 centavo, se não der certo. Existe um modelo que se chama de opções reais. Nesse modelo, só em linhas gerais, o que se defende é o seguinte: a flexibilidade tem valor, valor financeiro mesmo. Então, como se medir isso? Aí tem lá as fórmulas matemáticas para medir isso. Além disso, tem isso que você falou, o custo emocional. A pessoa ela pode ficar improdutiva, ela pode simplesmente se adoentar, ela Não perde. adoece. No caso dos idosos, Ricardo, eles têm depressão, eles têm, às vezes, um AVC devido ao estresse. Ah, tá, teve um AVC porque teve esse problema do processo? Não. Mas esse problema do processo poderia ter sido resolvido antes do processo, numa mediação, numa conciliação, ou mesmo numa arbitragem, numa mediação assistida, numa negociação assistida, ou seja, dentro de uma solução adequada de conflito, ele poderia ter sido resolvido em 40 dias, em 6 meses. Às vezes em um mês, numa sessão. Então, assim, aí a pessoa começa a ficar estressada. É o que no jargão jurídico a gente fala, tem parte que dorme com o processo embaixo do travesseiro. E esse emocional, ele não tem valor. Porque a pessoa chega para mediar, e isso eu estou falando como mediadora judicial no tribunal, quando às vezes eu chego para mediar, chega uma senhora que o processo já está ali há 20 anos. Vamos falar um tempo médio que já está ali 5, 6 anos. Sim. E ela precisa daquilo, ela sofre com aquilo. E esse sofrimento, isso eu falo muito, as pessoas não conseguem perceber isso. Foi até bom você ter tocado nesse assunto. A mediação não é só o ganha-ganha do dinheiro. Ah, não, eu quero ganhar 100, vou ganhar 60, tá valendo, chegou no meio. Não, tem o valor emocional. A pessoa sofre com aquilo porque ela acredita que ela tem aquele direito de receber X ou mesmo de ser devolvida alguma coisa. Mas não, ela tem um emocional muito grande. Eu tenho um caso de uma mediação em que a senhora chegou, era um caso do home care, o plano de saúde, aquela confusão que a gente já está careco de saber, não ofereceu o home care. Ela teve que arcar com várias custas, entrou com processo contra a seguradora de plano de saúde e isso já tinha 4 anos, quando chegou no dia que eu estava lá para mediar, por acaso chegou para mim, porque quando nós chegamos para mediar no Tribunal de Justiça, às vezes a gente sabe a nossa pauta, às vezes a gente não sabe. E aí ela chegou para mediar, sabe o que ela queria, Ricardo? Ela queria um pedido de desculpas da seguradora. Por quê? Porque há 4 anos atrás, quando ela começou com esse estresse, que a seguradora não deu para ela o direito dela, teve que entrar com a ação, teve que tudo. Nesse processo dela conseguir ter dinheiro para contratar um home care, enfermeira e tudo mais, que o plano de saúde deveria ter dado para ela lá atrás, nesse meio tempo, o marido dela caiu, quebrou o quadril, porque ela não tinha ajudantes ali suficientes. Com aquilo ali, ele foi definhando e ele morreu. E quando ela chegou para mediar, ela já era viúva. Uma senhora belíssima, belíssima, super elegante, toda arrumada. Ela parou, ela deixou eu fazer o discurso de abertura, ela me ouviu, ela começou a falar, porque eu dei a palavra a ela, e ela chorando. No final, estava eu e o outro mediador, acho que está até ele aí, o Ed. No final, estava quase todos nós chorando, assim, olhando assim. Ela falou: eu não tenho mais o que receber aqui. Eu só quero um pedido de desculpas, porque o meu marido morreu. Isso tem valor? Isso não tem valor. Você acredita que o advogado da seguradora ficou tão perplexo que ele levantou, pediu desculpas e deu um abraço nela e falou: a senhora, me desculpe. Sabe assim? E tem casos que o advogado super arrogante fala assim: ah, não, mas a gente não tem como fazer uma petição de desculpas, sei lá o quê, entendeu? Esse cara foi super sensível, ele levantou, abraçou, até porque é uma senhorinha. Ele se colocou no lugar da pessoa, né? E esse exercício de se colocar no lugar da pessoa... Ele teve empatia. É um exercício que a filosofia ajuda também. Não é só a filosofia que ajuda, mas a filosofia ajuda também. É um pouco da filosofia aí como terapia, etc. Mas eu só queria falar mais de 2 coisas bem rápidas. Quando você falou que, nesse caso, não tem como contabilizar, né, financeiramente, ela só queria um pedido de desculpas, eu concordo. E vou além. Eu acho que mais do que o pedido de desculpas, provavelmente o que ela queria é que ninguém passasse por isso novamente. Isso tem um pouco tem a ver com a ética kantiana, né? O Immanuel Kant, que foi um filósofo
também muito conhecido, né? Ele, em último, tentando resumir, muito resumido aqui, ele buscava uma liberdade de ação do ser humano a partir de um comportamento ético, mas, em última instância, ele acreditava que as pessoas deveriam se comportar eticamente para que desse o exemplo e para que ela não ficasse refém de situações futuras. Ou seja, eu não vou furar o sinal de trânsito, porque eu não quero, daqui a um tempo, receber, né, uma batida de carro com outro carro furando o trânsito. Então, Ou em mesmo última uma instância, multa, isso. né? Mas aí que está. Na ética kantiana, ele procura evitar a questão da punição, ou seja, o ideal para ele seria não precisaria da punição, bastaria que o desejo de ter uma sociedade mais livre, que seria uma sociedade mais autoconsciente, né, seria suficiente para desenvolver. A gente viu que não foi suficiente até agora, né? Mas esse ponto é importante. Um outro ponto que eu acho importante para a gente abrir aí para as perguntas é, dependendo do tipo de sofrimento emocional, isso dá para calcular, sim, em grana. Porque se for um sofrimento, como eu falei, que está gerando improdutividade, a pessoa começou a entregar menos trabalho, começou a dar menos aula, né? Se fosse o caso de um professor, começou a mediar menos. Então, você pode colocar isso num diagrama de fluxo de caixa e falar, olha, eu ganhava tanto por mês, eu gerava tanto de produção por mês, agora eu estou gerando menos, eu pego essa diferença, calculo o valor presente por uma conta de matemática financeira e vejo, pô, esse desgaste emocional me custou 100 mil reais. E aí, será que valeu a pena? Porque, na verdade, ao invés de aceitar o acordo que eu ia ganhar 50 mil, eu estou querendo 70 mil. Então, por causa de 20 mil, ele perde 100 mil. E aí entram as finanças na mediação. É você ter a noção. E isso acontece em pequenas coisas também. Eu lembro, uns anos atrás, eu fiquei irritado com uma operadora de internet, que eu tinha assinatura, né? Era aqueles pacotes. Coisa normal, né? Aí eu falei, quer saber, vou cancelar. Aí desliguei e cancelei. Aí passou meia hora, estava mais calmo. Falei, cara, como é que eu vou trabalhar essa internet? Aí pensei, bom, vou contratar outra, né? Vou para a concorrente. A concorrente não atendia a minha casa. E aí eu tive que enfiar o rabo entre as pernas, ligar para a operadora e falar, olha só, eu queria recontratar, eu acabei de cancelar. Para mim ia ser ruim, ia ser financeiramente ruim. Eu não ia conseguir trabalhar, eu não ia conseguir me formar. E foi um momento ali de exaltação, né? E depois eu prometi que eu nunca mais de raiva. Que é muito o que acontece, né? Com os medianos. As pessoas estão com raiva. Então, estar com raiva, esses psicólogos que andam ganhando aí os Nobéis de Economia, eles mostram que a raiva, o medo, eles distorcem a aversão ao risco na tomada de decisão. A pessoa, quando está com muita raiva, ela fica mais propensa ao risco. Assim, vou cancelar. Aí depois se arrepende. Ou quando está com muito medo, nem sai de casa. Nesse caso do Covid é para não sair mesmo, mas em outros casos, nem sai de casa. E aí perde um monte de coisa de bom da vida. Por isso que na mediação tem uma coisa muito importante, assim, que para mim são vários, é um complexo de coisas importantes, mas uma das mais importantes, até dei aula ontem sobre isso, é você exercer a escutativa, né? O mediador, ele tem que exercer a escutativa o tempo inteiro. Então, assim, a parte chegou, você tem que demonstrar empatia, você tem que criar um laço de empatia com ela através do acolhimento, demonstrar o seu conhecimento com o discurso de abertura e depois você exercitar a escutativa, olhando para ela, observando ela na sua frente, porque ela precisa se esvaziar. E quando ela se esvazia, Ricardo, ela começa naquele esvaziamento sai a raiva, sai a mágoa, sai a ira, sai a decepção, entendeu? E depois pode ter a chance de você conseguir fazer sair um acordo. E o ponto do Sócrates, voltando à filosofia, é justamente isso. Ele dizia que ele era um parteiro, né? Ele era um parteiro de ideias. A mãe dele era parteira e ele dizia que ele exercia a mesma arte, mas que era um parteiro de ideias e não de pessoas. E daí veio o termo maiêutica, né? Parteiro. E isso é que me chamou a atenção quando eu pensei que eu vou fazer uma tese em filosofia sobre isso, como sendo mediador, um parteiro de acordos consensuais. Mas você está chamando a atenção para um ponto antes, que é interessante. Talvez antes de parir o acordo, você tem que fazer parir, ou seja, limpar ali, né? Tirar tudo que Você tem que fazer um bom pré-natal, Ricardo.
fazer um bom pré-natal. Tem que fazer Faz uma um bom anamnese pré-natal. boa ali, né? Fazer uma anamnese boa, ver onde que está pegando e chegar a esse fator. Então, eu fecharia aqui minha fala dizendo isso, que eu acredito que a mediação ela é um instituto muito válido, tanto em sentido financeiro, como para diminuir a pressão financeira sobre os gastos públicos. É válido financeiramente para os medianos, que na maioria das vezes, quando fazem um acordo, tem uma alternativa melhor do que se fosse esperar 2, 3, 5, 10 anos pela justiça. E a filosofia pode ajudar tanto o mediador quanto os mediandos, no caso do mediador, exercendo essas técnicas, né, de maiêutica, de filosofia crítica, de você tentar, como você falou, a escutativa, né? Imagina o Sócrates lá na praça em Atenas. Na praça, era um super escutando. Ele não perguntava para as pessoas e virava a cara, ficava olhando para o céu. Ele estava ali ouvindo, né? Ele estava captando tudo, tentando... Ele estava ouvindo. Justamente. Então, a filosofia desse senso crítico, né, de análise crítica, de percepção crítica para o mediador e também para o mediando como uma arma, aí, no bom sentido, uma ferramenta de autoconhecimento. Porque quando a pessoa se tem um autoconhecimento mais desenvolvido, ela se sente mais segura. E quando a pessoa se sente mais segura, ela dá mais espaço para o outro. É que nem a gente aqui. Estou partindo da premissa que tanto eu quanto você estamos relativamente seguros, né? Temos os nossos conhecimentos. Então, assim, quando você quer falar, eu deixo você falar. Quando eu quero falar, você deixa eu falar. Porque a gente se sente seguro. Se a gente tivesse complementa, seguro, né? ia passar aqui um por cima do outro, ia virar uma bagunça. E eu acho que muitas vezes a pessoa não se conhecendo, primeiro, ela é muito influenciada pelos outros. Você deve ter 1000 casos, né, de que a mãe lá da pessoa ficava buzinando, não aceita. E ela até queria aceitar, mas tinha alguém buzinando. E aí tem que ter, como eu falei, um esforço. É que nem malhar. Não adianta você malhar 1, 2 dias. Você tem que malhar toda semana com acompanhamento. Então, você tem que ler, estudar, ler psicologia, ler economia, ler filosofia. Tem que ler. Ficar em WhatsApp, Instagram, Facebook o dia inteiro não vai levar a quase nenhum. Só quando for live tipo essa aqui. Ricardo, só quando for live tipo essa, super interessante, com vários assuntos, né? Olha só. Então, eu acho que pior que eu desliguei o computador, não sei a hora. 18h48. Eu vou tentar responder um pouquinho as perguntas. Para quem está aqui nos assistindo, não sei se eu ou o Ricardo vamos conseguir responder todas. Aí eu peço que vocês mandem a pergunta no inbox da Câmara ou do Ricardo. Vocês que fiquem à vontade, tá? Deixa eu voltar aqui para trás. Tem gente pra caramba. Muito bom. Peraí. Deixa eu olhar aqui. Opa, tem uma mediadora de Belém do Pará. Olá, Patrícia. Olha que legal. Rafael, eu acho que é Rafael Faendia. Essa é a vantagem das redes sociais. A gente conecta. Deixa eu ver aqui. Tem Betânia, professor Razuki, estou assistindo sua palestra, maravilhoso. Guilherme Baldan, olá. Deixa eu ver aqui. Tinha umas perguntas aqui. Peraí. Qual a formação de um mediador? Bem, Isabela Saboia. O mediador, Isabela, ele pode ter qualquer formação, qualquer uma, tá? Basta que ele faça o curso para se capacitar dentro das técnicas e tudo mais, os conhecimentos necessários para poder atuar na mesa de mediação. As técnicas são muito importantes, os princípios, os fundamentos são realmente muito importantes para a gente aplicar ali na hora da mediação e conseguir ajudar as partes a se ouvirem, a dialogarem e chegarem à solução do conflito, tá? Delcimar, te curto o tempo todo. Bem, vamos lá. Tem uma moça, eu acho que é não sei, Ciomara, eu acho que ela é do seu lado aí. Ciomara trabalha comigo lá na FGV. Ciomara. Até ter aula de particular de inglês com a Ciomara, é só falar com ela aí. É minha Opa, professora de inglês. Tô precisando. Vamos lá. Um elogio aqui. Ali é onde você encontra essas pessoas brilhantes. Ele não é só brilhante, não, Michele. Ele é brilhante, gente boa, alto astral,
conversa desde a pipoca que o pipoqueiro faz na porta da OAB, até filosofia, até finanças, até mediação, até direito. Ele é fera, fera demais. Eu tenho. Olha, tem um primo seu falando aqui. Oi, primo. Ricardo Razuc é muito fera, conhecimento multidisciplinar absurdo. Concordo. É Gagliaglione, alguma coisa assim. Concordo com você. Sem tirar... Gargalhone, eu acho. São os amigos que eu contratei para falar bem de mim na live. A gente tem que fazer isso, né? Valéria Lagraxa está aqui, Dani Razuc, tem um monte de Razuc aqui, botou a família em peso, muito bom. Minha prima, são meus primos, minhas primas. Desembargador Augusto Moreira, tem uma pergunta tem a Cá posso... Oi? Tá falhando, Ricardo. Uma pergunta aqui do... Claro. Oi. Agora tô. Ah, sim. Tô. É uma pergunta, em algum momento aqui eu vi uma pergunta de como passar, né? Qual seria passar por esse momento, né, em termos de finanças. Eu acabo de observar tanto do ponto de vista pessoal, quanto empresarial, mas em última instância está todo mundo passando por uma redução, né, não todo mundo, né, porque sempre tem gente que ganha com essas situações e ganha legitimamente, né, porque está entregando um serviço. Mas aquelas pessoas que estão passando por algum tipo de dificuldade, eu só posso recomendar algumas coisas práticas. Uma, tentar se reinventar, e aí se reinventar não é jargão da boca para fora, não. É que nem, eu vou dar meu caso, meu exemplo. Eu dou aula, estou dando aula à distância direto, dando aula particular à distância, também. Consultoria à distância. Tem que se virar. Mas eu tenho um negócio e não dá para fazer. Tenta fazer uma parceria com alguma loja de e-commerce. O ponto é assim, você tem que tentar se reinventar para tentar reduzir o impacto financeiro e saber que tem que passar isso. Porque se não passar, vai todo mundo pro buraco junto. Não tem jeito. Eu acho que vai passar. Na realidade, a única certeza que eu tenho na minha vida hoje é que vai passar. Que eu acho que junto uma certeza com uma esperança, né? Uma fé. Sim. Não, eu não tenho dúvidas que vai passar, mas eu até falo muito isso quando eu dou muita aula na graduação, né? Lá na IBAP, na FGV, e aí eu falo para os alunos, quando eu falo de finanças de curto e longo prazo, a primeira aula que eu digo, que eu dou para eles, eu falo, olha, para chegar no longo prazo, tem que passar pelo curto prazo. Então, não adianta ficar só olhando no longo prazo, porque se você não passar do curto prazo, não tem longo prazo. É como quem falava, no longo prazo todos estaremos mortos. Então, assim, não precisa ser tão radical, mas a minha dica seria essa. Adote uma tática de sobrevivência mesmo. Sobreviva a esse período, que é o curto prazo, porque o teu longo prazo pode ser, inclusive, melhor, vir a ser melhor, muito melhor do que se não tivesse passado por esse momento. E em termos de valor presente, né, falando de finanças, de matemática financeira, o teu valor presente provavelmente vai ser melhor e maior se você conseguir passar por essa fase de uma maneira relativamente equilibrada e sobreviver. Sobreviver mentalmente, parar de ler muita notícia ruim, né? Se informar, mas sem também se envolver tanto, né? Fazer o que você pode fazer para ajudar os outros e manter um nível de atividade econômica para você não ficar sem dinheiro, né? Porque sem dinheiro é aquela história, né? Em casa que tem fome, todo mundo tem razão, né? Ou ninguém tem razão, né? Ou seja, acabou a racionalidade quando a pessoa sente fome. Então, é isso. É ajudar quem está sentindo fome e passar por uma situação, passar por um caminho aí sem grandes perdas. Tá bom. Vamos ver aqui. Deixa eu agradecer a Janaína, Gabriel Marcos, Mário Edu. Saudações beneditinas. Isso é para você. Eu estudei no Colégio de São Bento e os beneditinos estão aí. Vamos lá. A Dani Razuc falou aqui embaixo, assim, poxa, que pena que os advogados... Deixa eu ver, ela falou alguma coisa aqui embaixo. Ela falou assim, que pena que os advogados... Deixa eu achar. Excelente, pena que existem pessoas que não querem perder nunca, então entra para brigar. Dani, dá uma oportunidade para mediação, dá uma oportunidade para as soluções de conflitos, soluções adequadas de conflito. Dependendo do conflito, você vai encaixar na mediação, na conciliação, na arbitragem, na negociação, você vai encaixá-la ali.
dá uma oportunidade, tenta. Principalmente agora, em tempo de pandemia, que está tudo online, existem plataformas maravilhosas online. Aqui a Câmara tem uma plataforma online em que cabem até 100 pessoas numa reunião de mediação, sim. Entendeu? Vou falar com ela. Ela é minha prima, eu vou falar com ela. Dá uma oportunidade. Deixa eu ver mais aqui. Vai olhando, Ricardo. Eu estou vendo aqui, ó, o Reinaldo, que é meu amigo de infância, diplomata do Brasil, está lá em Córdoba. O Henrique Neto, meu eterno chefe lá na FGV, na EBAP. A Karen Dutra, que é minha atual chefe na Escola de Contas, diretora da Escola de Contas, que está revolucionando a Escola de Contas do TCE. A Fernanda Chassel, que é uma astróloga de primeira qualidade, quem acredita deve se consultar com ela. A Bianca, que é minha amiga, também conheci ela na FGV, me deu muita oportunidade lá e agora está no Senac. O Tarcísio, que é meu amigo de infância e que está no Canadá. E quando eu falei de patente aqui, ele se reconheceu, porque eu falei pensando em você mesmo, Tarcísio. Ele desenvolveu uma patente para proteção de cargas de transporte que dá choque. E é claro que não é para matar as pessoas, mas está evitando um monte de assalto. O Fernando Cruz, que é meu amigo de São Bento. O Mário Eduardo, que é meu amigo de São Bento e é advogado. Renata, que é minha irmã e que... Estão dizendo aí que você ainda toca tamborim, Marcelo. Ricardo, o Edvaldo está aqui. Próximo. Da toca tamborim. E tem um cachorro, né, Ricardo? Nós somos pais felinos, né? A Pituca hoje não veio aqui, não. Ela deve estar comendo. Só quer saber de comer e dormir. Ela tá gostando da quarentena, né? O dia inteiro em casa. Claro! A Krika também. Fica o dia inteiro do meu lado aqui colada. Não sai do meu lado. Bem, olha só. Vários elogios, graças a Deus. Oi, querido. Meu querido MM. Um beijo imenso. Olha só quanta gente de fora. Tem gente do Piauí, tem gente de Tocantins, tem gente do Maranhão, tem gente de Campinas. Olha que legal. Águida, um beijo imenso para você. Tá cheio de aluno aqui, Ricardo. Olha que bacana. Já nós vamos ter que parar, porque 2 minutos. Aí o Instagram começa a fazer um negócio. Esse é um dos grandes prazeres, né, de ser professor. Isso, você mantém a relação. Você sabe, né? Você é professor. Mantém com os alunos e alguns até viram amigos. Viram amigos. Tema de sempre melhora a mediação. Olha lá, vamos lá. Parabéns os dois. A live excelente. Lili é uma queridíssima amiga. Muito, muito legal. Aqui tem o Fernando. Um oi para Campinas. Oi, Campinas. Alguém tá falando de você aí, Ricardo. O Fernando, que é o Fernando Rezende, é um amigo de infância também, é juiz de trabalho e entusiasta de mediação. Ele está sempre desenvolvendo a mediação dentro da Justiça do Trabalho. E ele, eu sei Como é o nome dele, Fernando? Fernando Rezende Guimarães. Está aqui, fernando.nando.fer. Fernando, vamos, por favor, é do TRT do Rio, por favor, deixa as câmaras de mediação que são cadastradas no TJ do Rio se cadastrarem no teu TRT, por favor, porque a gente precisa mediar os conflitos. Eu prometo que eu só vou mediar o que é disponível. Não vou fazer besteira, eu prometo. Meteu a cara aqui, já era. Vai ganhar pedido, né? Colocou a cara aqui, a gente pede. Deixa eu cadastrar a câmera lá, por favor. A câmera é 100% certinha, conveniada no TJ, toda bonitinha. Olha, eu vou agradecer, porque, olha, Guilherme aqui, Ricardo, 1 minuto e 30. Esse 1 minuto e 30 vai fazer assim, ó, puf. Acho que a gente tem que agradecer. Só falar aqui o Ricardo Ramalho também, lá do PH, também professor da FGV, matemática financeira, finanças. O Fender aqui, que é um médico que está me ajudando muito com um caso particular de saúde. Enfim, é tudo amigo, né? É tudo amigo. Mas o que nós somos sem os amigos? Nada. Tudo amigo, gente competente. O Gaglianone, que você falou, né? Empresário, está apanhando aí para conseguir se restabelecer e não fazer o mínimo de sofrimento, né? Junto aos empregados dele. Sempre me consultando aí, tentando ouvir. E eu falo, cara, eu vou te dar um conselho, mas quem está na linha de frente é que sabe, né? Que o negócio não é fácil. É muito fácil bater empresário sem ser empresário. É muito fácil
bater em trabalhador sem ser trabalhador. Exatamente, exatamente. Olha, vai acabar, vai acabar. Agradeço a todo mundo que está aqui. Muito obrigada. Espero que tenham gostado. A gente aceita elogios e reclamações lá no inbox. Tá? Pode mandar lá no direct. Um beijo grande. Tragam os conflitos para mediação. No caso do empresário, a gente consegue fazer a mediação no termo, elaborando todos os encargos, todo o tempo, tudo certinho, tá? Ricardo, muito obrigada. Eu que agradeço, foi muito bom. Vamos fazer mais.